Fala galera, tudo bom? Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta Bridge, que possibilita que nós façamos pontes entre uma malha e outra. Eu vou criar duas geometrias aqui, fazer dois toros mesmo, dois toroides. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponte, uma conexão entre essas duas toroides, selecionando os dois polígonos que nós queremos fazer a conexão. Aqui na aba Duplicate existe a ferramenta Bridge. Nós temos algumas opções aqui, como torcer a nossa ponte, quantos segmentos ela vai ter, o modo que ela vai ser. Eu vou clicar na Viewport para ela já aparecer. Aqui está a nossa ponte. Você consegue ajustar o número de segmentos que ela vai ter. Se ela vai ter alguma torção. Aqui ela está sem torção nenhuma. Tá 4 aqui, mas parece que não tem nenhuma porque ela já deu uma torção completa. Então ela, conforme você vai torcendo, sem torção nenhuma, conforme você vai torcendo, ela vai e volta, entendeu? Então não adianta colocar um valor muito alto aqui. Vai depender muito de quantos loopings tem a sua ponte. Não aqui o número de segmentos, não aqui esse número de segmento, mas esses segmentos aqui. E esses segmentos vai depender da geometria que você fez a ponte. Como a minha geometria era uma geometria que só tinha 4 lados, então no máximo que eu vou conseguir torcer aqui é 4, porque chegou no 4 ele já volta, dá uma volta completa e volta a ficar normal. Então até no 3 aqui, ele dá essa torção. Ok. O modo dela aqui, curve, como o nome diz, ele está fazendo essa curva. Se eu escolher no modo linear, ele vai tentar fazer a ponte de maneira reta. E no modo smooth, ele faz reto também, mas ele deixa mais suave, como se não fosse uma coisa rígida. Com a tensão aqui a gente acerta isso. Zero de tensão ele fica mais rígido, mais igual o modo linear, reto. Aumentando um pouco a tensão, ele vai deixando essa ponte mais macia. Já no curve, aumentando a tensão, ele aumenta o arco da ponte. Com pouca tensão ou zero de tensão, ele vai ficar reto igual o linear. Aumentando a tensão, você aumenta essa ponte. Ok. Você pode dar um flip nos polígonos. Você pode inverter a direção. O que seria isso? Aqui está saindo esse vértice fazendo a ligação com esse vértice, certinho. Revertendo, na verdade o vértice daqui iria vir e fazer ligação com o vértice de lá, e ao contrário, o vértice desse lado aqui viria fazer a ponte, fazer ligação com o vértice desse lado de cá. Invertendo, eles trocariam de lugar durante a ponte. Em alguns casos você precisa aplicar essa opção para ele ficar certo, porque aqui já ficou certo. Se eu aplicar o reverse direct vai ficar errado, mas às vezes ele já faz errado, então você precisa aplicar o reverse para ele corrigir. Do mesmo jeito o flip polygons, né? Como a gente viu no radial sweep, que às vezes você precisa dar o flip polygons porque fica mais correto. Então é para isso que serve. Profiles, para você utilizar profiles, né? Como muitas. Deixa eu escolher um profile que fique mais interessante. Aqui ele fez um profile, a gente utilizou esse profile, mas não está ficando legal essas
Deixa eu ver. Não tá ficando legal esses profiles. Olha aqui. Nessa posição que a gente fez, não gostei de nenhum profile desse. Mas você pode utilizar um profile também para fazer. Deixa eu ver aqui. Bom. Outra coisa também é essa opção Remove Polygons. O que é esse Remove Polygons? Aqui a gente fez a ponte entre um polígono e outro. Ele fez a ponte, mas aquele polígono continua ali. Se a gente ver, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Olha lá, o polígono continua ali, ele já está até selecionado. Mas como esse polígono vai ficar aqui dentro, eu não vou precisar mais dele. Então eu posso remover ele. Então aí existe a opção Remove Polygon. Removendo o polígono, ele vai fazer conexão direto na malha. Ao contrário daqui, onde você tem aquele polígono ainda e ele parte a ponte a partir daquele polígono, removendo, como ele não vai ficar visível, não tem problema de remover ele. E aí ele vai mesclar a ponte com a nossa malha. Ok? A gente pode fazer a ponte também entre edges, não só entre polígonos. Por exemplo, posso escolher essa edge e também fazer uma ponte. Ele, mesmo escolhendo o modo curva, ele não vai fazer um arco. No caso, a tensão aqui ele só vai esticar um pouco mais, como a gente consegue ver aqui, aumentando a tensão, ele estica mais a nossa conexão. A gente precisa acertar um valor ideal aqui. E a gente fez uma ponte entre edges. Se eu escolhesse um loop inteiro de edge, por exemplo, isso e isso, resultaria numa ponte parecida com a ponte feita com polígonos, do mesmo jeito. Também eu vou ter a opção de excluir os polígonos, ou eu poderia já ter excluído os polígonos, já ter essa situação já com a área aberta e fazer a ponte também. Ok? Eu posso fazer uma ponte, por exemplo, deixa eu fazer uma outra geometria. Vou fazer um cubo. Olha só, aqui eu estou unindo dois objetos, né? Agora eles são um objeto só. Como estão os vértices estão todos conectados, quando eu tento selecionar um elemento, dando dois cliques, ele vai selecionar tudo, porque agora isso aqui é um elemento só. Como eu já expliquei, isso aqui tudo é uma mesh só, ok? Mas em elemento, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro. Eu estava conectando um elemento no outro. Eu posso fazer pontes entre o mesmo elemento, por exemplo, eu posso fazer uma ponte entre esse polígono e esse, por exemplo. Não tem problema. Só que, por exemplo, aqui, como eles já estão apontados, esse polígono já está com a face apontada para cá e esse com a face apontada para cá, é mais fácil para um modo estabelecer a sua conexão, os dois se encontrarem. Aqui, como os dois estão virados para o mesmo lado, quando eu tentar fazer a ponte, ele não vai ficar meio perdido. Então, para ajudar, a gente pode primeiro dar uma extrusãozinha aqui e rotacionar eles
um pouco assim, meio que para dar um empurrãozinho para ele saber que é isso aqui que você quer fazer. Aí dessa maneira a ponte já acontece normalmente. Que é isso que poderia ser de repente a alça de uma xícara, a alça de um bule, por exemplo. A gente consegue fazer a torção acontecendo. Ok? A gente consegue fazer essa ponte. Você pode já deixar para ele criar as UVs automaticamente. Isso aqui sem segredo nenhum. E ok, é só isso. Uma outra ferramenta também bastante interessante, que é bem parecida com o Bridge, a gente encontra aqui na Mesh Edit, é o Tactool. O Tactool ele é um pouco diferente do Bridge, mas ele tem alguns recursos que lembram muito o Bridge. Eu vou limpar a minha cena. Eu vou criar duas geometrias aqui, uma esfera e outra rosquinha mesmo. O que o Tactool faz? Ele vai alinhar um elemento com o outro, podendo fazer ou não uma ponte entre eles. Então eu vou deixar primeiro um polígono selecionado. Esse polígono que vai ser alinhado com o outro polígono que eu vou selecionar depois que eu aplicar a ferramenta. Então aqui na Mesh Edit eu tenho o Tactool. Por exemplo, aplicando nesse polígono, ele vai alinhar com aquele polígono. Deixa eu tirar esse offset. Bom, olha só, ele alinhou e conectou. Porque eu já marquei aqui Connected Vertex. Não, peraí, Make Bridge. Olha lá, sem o Make Bridge ele só vai alinhar. Ele trouxe a minha rosquinha para cá. Na verdade ele trouxe a rosquinha inteira porque está marcado esse aqui, Move Connected Vertex. Sem o Move Connected Vertex, ele só trouxe aquele polígono que eu tinha selecionado para perto desse polígono desse local que eu selecionei, que eu cliquei. Então eu tinha aquele polígono selecionado, ativei a ferramenta, cliquei aqui, ele puxou aquele polígono para cá. Isso puxou só aquele polígono, por isso que ficou essa forma esticada. Marcando o Move Connected Vertex, ele vai mover todos os vértices conectados àquele polígono, ou seja, todo o elemento que aquele polígono faz parte. Aí ele vai trazer tudo. Ok? Marcando a opção de fazer a ponte, ele vai fazer marcando a opção de fazer a ponte, ele vai fazer a ponte, ele vai unir os dois objetos. Isso aqui vai fazer, agora faz parte de um único elemento. Mas digamos que eu não faça a ponte. Aqui a minha rosquinha ela mudou de posição também, ela alinhou com aquele objeto. Ela não só trouxe o elemento, como também alinhou. Eu posso não alinhar. A minha rosquinha vai permanecer na mesma posição e não vai alinhar. Aqui ele fez a ponte, não alinhou. Então como ele não alinhou, para poder fazer a ponte ele teve que entrar a rosquinha dentro da esfera. Não ficou muito legal. Sem a ponte ele iria então tirar a ponte. E tem como eu configurar um offset aqui. Eu vou tirar esse make point. Esse offset seria uma distância que ele ficaria do local que ele deveria estar. A gente consegue dar esse offset e configurar o tamanho que ele vai ficar. A minha rosquinha poderia alinhar, mas ficar com 50% do tamanho em vez do tamanho total, por exemplo. E eu poderia também fazer uma cópia da geometria. Ao invés de a minha rosquinha se mover para cá, a original ficaria no mesmo lugar e ele traria apenas uma cópia. Por exemplo, eu traria uma cópia da minha torus para cá, onde ficaria conectada aqui, mas a original permaneceria ali.
Aqui na minha na conexão que eu fiz, no alinhamento que eu fiz, a gente tem a opção também de dar uma rotação em todos os eixos do meu objeto. Então a gente fica por aqui. Até mais, pessoal.